As autoridades na Rússia e na Ucrânia estão relatando novos ataques em suas capitais. Na manhã de 16 de agosto de 2026, Moscou acordou com a onda de destruição mais pesada e sistemática vista desde o início da guerra. E mais de 600 drones ucranianos choveram uma barragem infernal na região de Moscou. Este foi um ponto de virada não apenas para Moscou, mas para toda a Rússia. O que os russos testemunharam naquela manhã foi a visão da derrota completa de Moscou na guerra e a avassaladora sensação de impotência que sentiram. O maior centro logístico da Rússia, em Kolodino, a apenas 20 quilômetros do Kremlin, suportou o impacto mais devastador dessa onda. À medida que a Wildberries, a Amazon da Rússia, transformou seu centro de 200 mil metros quadrados em uma bola de fogo, o enorme parque logístico de 540 mil metros quadrados em Domodedovo também começou a queimar simultaneamente. Mas primeiro, temos um pequeno pedido. Esses tipos de análises independentes de guerra e geoestratégia foram recentemente suprimidos pelo algoritmo, então o vídeo não está alcançando muitas pessoas que poderiam estar interessadas. Inscrever-se, gostar do vídeo e deixar até mesmo um comentário de uma única palavra nos ajuda diretamente a superar essa supressão. Enquanto os moradores de Moscou gravavam drones voando pelo céu com seus telefones, eles gritavam: Estamos filmando. Amaya, Moscou. Imagens aéreas mostram o maior centro logístico da Rússia queimando como um inferno. Motoristas de táxi na rodovia observam impotentes a agilidade dos drones. O bastião seguro dos 27 anos de governo de Putin está em caos, e a defesa aérea russa está completamente paralisada diante deste ataque. Este ataque, que penetrou até os portões do Kremlin, quebrou a promessa de Putin de que a guerra não tocaria a Rússia. A Ucrânia acaba de anunciar que, a partir desta manhã, retirou oficialmente de operação 7 dos 10 maiores centros logísticos da Wildberry. A guerra agora está à nossa porta. Na verdade, a Ucrânia tentou atacar esta instalação de Kolodino 2 vezes, nos dias 20 e 28 de julho. Nesses dias, as defesas russas estavam relatando que as tinham derrubado, os incêndios permaneceram pequenos e o sistema continuou funcionando, mas na manhã de 16 de agosto, o jogo mudou. Tendo aprendido com suas tentativas de julho, a Ucrânia não apenas rompeu as defesas, mas as sobrecarregou completamente, mergulhando o centro de abastecimento da Rússia em completo caos. Agora vamos nos aprofundar nas profundezas desta execução logística. A anatomia desta circulação oculta torna-se clara uma vez que você a desenha em um mapa. O coração é o grande cinturão central em torno de Moscou e São Petersburgo. O centro de triagem Kolodino sozinho excede 225 mil metros quadrados, junto com os parques logísticos Yuzhnie Vorota e Grivnoe, e ao norte, os complexos Shushary e Utkina Zavod, a primeira parada para carga importada que entra pelos portos do Báltico, onde o cérebro do tráfego de carga do país pulsa, com bases de transferência como Yekaterinburg, nos Urais, ligando o flanco oriental. A principal artéria que sai do coração é o corredor rodoviário que segue para o sul através de Rostov até o cinturão ocupado, e de lá para duas rotas críticas, as linhas Donetsk-Mariupol-Taganrog e Mariupol-Volnovakha. Então, o que exatamente essas artérias transportavam? O que Putin estava escondendo nas prateleiras desses armazéns? A cadeia de suprimentos do exército russo moderno não se limita aos depósitos militares mostrados nos mapas. Correndo paralelamente a ela, há um segundo sistema de circulação que emite faturas comerciais, e sua vitrine são os aplicativos de mercado nos telefones de todos. Em uma única plataforma, uma busca por suprimentos militares registrou mais de 78 mil itens. Coletes à prova de balas, kits de primeiros socorros, câmeras de visão noturna e térmicas, óculos FPV, hardware que se monta em estruturas de drones. Para uma unidade na linha de frente, isso foi um atalho milagroso contra um sistema de abastecimento oficial afundado em corrupção e burocracia. A rede de mais de 45 mil pontos de coleta era um esqueleto de distribuição pronto que espontaneamente construiu a última milha que o próprio exército não conseguia. O verdadeiro valor do armazém reside na sua natureza de uso duplo. Do mesmo cais de carga, uma caixa de fraldas é enviada pela manhã e um lote de câmeras de drones à noite. Carga que não pode ser separada é carga que não pode ser protegida. E quando é atingida, é carga que para ambos os mundos de uma só vez. A justificativa declarada de Zelensky apontou exatamente para essa camada. Essas prateleiras armazenavam componentes sancionados de produção de drones e equipamentos de navegação.
Essa mesma invisibilidade comercial também estava perfurando a barreira das sanções. Foi documentado que eletrônicos de origem chinesa, destinados a drones russos, foram liberados pela alfândega rotulados como peças de máquinas agrícolas, e que DJI Mavics, o drone comercial mais amplamente utilizado na linha de frente, fluíam por esses canais para o exército, e até mesmo para o FSB e FSO. O gênio do disfarce está aqui. Um caminhão com placa civil, um pacote faturado comercialmente, um armazém corporativo. Nenhum deles se encaixa na definição clássica de um alvo. O seguro é comercial e é difícil distinguir do satélite. O quão conscientemente o sistema foi construído foi traído até mesmo por seu reflexo após os ataques. Todos os 3 principais marketplaces, incluindo o Mega Market do Sberbank, adicionaram uma cláusula de força maior aos seus contratos de vendedores imediatamente depois, isentando-se de responsabilidade por mercadorias perdidas em ataques de drones. Quando um nó de logística militar pode ativar seus advogados tão rapidamente, ele conhece melhor seu próprio valor real. E a primeira coisa que a Ucrânia fez foi exatamente isso, perceber. Tornar visível um sistema projetado para ser invisível é a conquista menos discutida desta campanha, e o método se lê como um manual de inteligência moderna em 3 camadas. A primeira é a própria pegada digital da Rússia, as páginas de vendas nos marketplaces, a carga mais rápida para as avaliações da frente, as postagens de entrega por unidades nas redes sociais. Os clientes do sistema desenharam o mapa do sistema na internet com suas próprias mãos. O segundo são os olhos no terreno, redes de partisans e monitoramento nos territórios ocupados na Crimeia, relatando horários de comboios, veículos disfarçados e mudanças de rota foto por foto. O terceiro é a paciência no céu, drones de reconhecimento de longo alcance observando o tráfego nas rodovias por dias e analisando os padrões de carga. Cada pedaço de dado flui para um banco de alvos vivo, e uma doutrina está no topo desse banco. Ataque, não espere pelo reparo, ataque novamente. O conjunto de alvos se amplia a cada mês, e até mesmo endereços a 1.500 km de profundidade entram na lista. A incapacidade do outro lado de jogar o mesmo jogo é a assimetria mais cruel da guerra. A Ucrânia dividiu sua própria rede de suprimentos em células e as dispersou. As células não se conhecem e a inteligência russa não consegue encontrar esses nós. A Rússia, em nome da eficiência, concentrou tudo em grandes centros e no início da guerra entregou uma baioneta aos seus logísticos e os enviou para a frente. Os quadros que sabiam como dispersar se foram hoje. 2 forças armadas estão lutando em 2 eras diferentes. Uma que não consegue ver sua própria rede, outra que memorizou a do inimigo veia por veia. Enquanto drones caçam os armazéns da Wildberries, a Amazon da Rússia, a uma profundidade de 1.800 km da linha de frente, fala-se de uma perda de mercadorias superior a 4 bilhões de dólares apenas nos 2 primeiros grandes armazéns, e a empresa teria começado conversas com o banco estatal VTB, ele próprio à beira da falência, para tapar esse buraco. Putin, em pânico, está acumulando baterias de defesa aérea ao redor da capital. Por trás de todo esse alarme e caos, um incêndio muito maior está surgindo, uma revolta necessária pela raiva em massa. Pois nesses armazéns não são apenas pacotes que estão queimando, mais de 3 milhões de pessoas que ligaram seu sustento a esse ecossistema, trabalhadores de armazém, turnos evacuados, os demitidos, vendedores cujas mercadorias viraram cinzas, caminhoneiros cujas cargas foram canceladas. Essa vasta multidão que silenciosamente apoiou a guerra por anos está vendo a conta em sua própria casa pela primeira vez. Tivemos uma evacuação de emergência porque, como disseram, um drone ou veículo aéreo não tripulado, o drone caiu no estacionamento. Agora vamos desvendar camada por camada o desmoronamento e a falência total que começaram na casa da base mais leal do regime. Na noite de 28 de julho, quase 400 drones se dirigiram para a capital. 3 aeroportos fecharam e o vasto complexo logístico em Kolodino se transformou em uma bola de fogo. Mas o verdadeiro recorde foi quebrado em profundidade. No dia 25 de julho, drones de longo alcance atacaram uma instalação da Wildberries em Ekaterimburgo, a aproximadamente 1.800 km da fronteira, o ataque mais profundo na história da empresa. Então, no dia 30 de julho, um armazém pegou fogo em Sarapul e o centro de triagem de Penza, que atende a região do Volga, foi atingido. Sua área combinada de 143 mil metros quadrados foi quase totalmente destruída.
Na noite de 31 de julho, drones atingiram simultaneamente um centro de distribuição em Volgogrado e uma das maiores refinarias do país. Isso não foi um punhado em uma semana, mas uma rede de distribuição sendo cortada nó por nó em escala nacional. E nas palavras de um trabalhador de Yekaterinburg, uma instalação civil que comercializava roupas íntimas, pneus e tênis de repente se tornou um alvo de guerra. Esses ataques profundos causaram pânico visível no Kremlin, e a prova mais concreta desse pânico está subindo no céu sobre a capital. Funcionários de Moscou publicaram mapas de abrigos antiaéreos, especialmente para os subúrbios do Sudeste, mostrando centenas de abrigos sob edifícios. Um jornalista que trabalha para a Radio Free Europe, através de análise de satélite, detectou 24 novas torres de defesa aérea construídas ao redor da capital nos últimos 2 meses, a maioria delas para mísseis de curto alcance Pantsir. Uma pergunta inevitável surge aqui. Onde Putin está encontrando toda essa defesa aérea para acumular na capital? Nossa leitura é esta. A Rússia estava enfrentando uma grave escassez de suprimentos exatamente nesses mísseis do tipo Pantsir no início deste ano, e esse gargalo não está totalmente resolvido. As ondas de drones de alta intensidade da Ucrânia mantêm os estoques constantemente pressionados. Portanto, acumular defesa em um lugar para proteger a capital inevitavelmente significa deixar outro lugar exposto. E é muito provável que seja por isso que alvos distantes como Yekaterinburg, Sarapul e Penza podem ser atingidos tão facilmente. Quando um império é forçado a alinhar o céu sobre sua própria capital com torres, o problema não são alguns drones, é o controle se contraindo em direção ao centro. Agora vamos descer ao que essa fumaça está realmente inflamando, o degrau mais baixo do regime. Então, quem exatamente está no degrau mais baixo desta escada? O núcleo do escritório e a equipe de gestão da Wildberries é surpreendentemente pequeno, cerca de 7.500 pessoas. O verdadeiro corpo está abaixo, 150 a 200 mil trabalhadores de armazém nas linhas de triagem, embalagem e carregamento. Um exército de PVZ de mais de 150 mil em mais de 45 mil pontos de entrega, dezenas de milhares de caminhoneiros e mensageiros e 400 mil a 1 milhão de vendedores com suas oficinas e fornecedores. Contados juntos, o número de pessoas vivendo desse ecossistema ultrapassa 3 milhões. Seu perfil comum parece um manual de sociologia do regime. Uma multidão que se mantém afastada da política e silenciosamente apoia a guerra na televisão, esperando em troca um salário estável e uma vida longe da linha de frente. Os signatários do contrato não escrito da ordem de Putin. Esse contrato tem uma única cláusula. Você fica fora disso, nós providenciaremos. Os drones estão queimando precisamente essa cláusula, e para um regime, o fogo mais perigoso não é o palácio pegando fogo, mas o porão. A reação em cadeia no terreno prossegue em ordem clássica. Primeiro a evacuação, depois a incerteza, depois a folha de pagamento. As greves de trabalhadores que começaram nas instalações de Udmurtia se espalharam para Ekaterimburgo e Kolyadino. As operações foram interrompidas sem motivo oficial, e a ausência de explicação é a informação mais cara para um trabalhador, já que cada dia vazio sem uma linha clara de pagamento retorna como uma dedução. Em Krasnodar, os trabalhadores foram colocados em licença prolongada sem remuneração. Em Yekaterinburg, o fechamento foi apresentado como um feriado. O dicionário mudou, a perda não. Relatos dos trabalhadores sobre a noite em Elektrostal fotografaram a cultura de gestão. As portas abriram tarde, os terminais exigiram devoluções primeiro, pessoas fugindo por conta própria. As mercadorias foram contadas antes das pessoas. A empresa mais tarde declarou os funcionários como heróis, enquanto negava os atrasos, o que aumentou a raiva em vez de acalmá-la. Rumores até se espalharam de que a força de trabalho local, composta principalmente por mulheres, estava sendo substituída por trabalhadores norte-coreanos. Nenhuma filmagem, nenhuma confirmação, mas não para ser descartado, dado o tráfico de trabalhadores relatado por meses na linha Moscou-Pyongyang. E a aritmética mais sombria está aqui. O armazém estava entre os últimos abrigos civis, mantendo um jovem longe da frente. Quando o abrigo queima, a lista do escritório de recrutamento ganha mais um nome. Os dois elos menos discutidos desta cadeia estão silenciosamente pagando a conta da crise, e ambos estão no coração da sociologia do regime. Primeiro, aqueles ao volante. Para as dezenas de milhares de caminhoneiros ligados à rede Wildberries, cada armazém incendiado significa uma carga cancelada e um frete não pago. Transporte rodoviário aqui é principalmente um negócio familiar operado com veículos comprados a crédito e margens apertadas. Quando o calendário de viagens fica vazio por uma semana, o calendário de prestações não.
O segundo elo são as pessoas por trás de mais de 45 mil pontos de entrega. Centenas de milhares de operadores que transformaram um cômodo de sua casa em uma prateleira de pedidos, com sua renda totalmente ligada ao fluxo de encomendas. Quando nenhuma mercadoria sai do armazém, a receita dessa prateleira zera no mesmo dia, enquanto o aluguel, eletricidade e crédito nunca perdem o prazo. O que esses dois grupos compartilham é ser aquele vasto e silencioso meio, cuja única expectativa do Estado é que a ordem continue funcionando. E agora, a linguagem nos fóruns de caminhoneiros e nos chats de operadores está mais dura do que em anos. Sem trabalho, sem explicação, ninguém com quem falar. A revolta deles ainda não está na Câmara. Mas para um regime, o verdadeiro alarme não são aqueles que gritam, mas os silenciosos que pegam uma calculadora, pois a raiva passa, mas a matemática não. O preço de ir para a rua na Rússia é conhecido. É por isso que o protesto aqui agora vive não nas praças, mas nas câmaras de telefone. E na semana passada, essas câmeras registraram algo não visto desde que a guerra começou. O que saiu daquela mulher na introdução foi isto: eu ligo as notícias. Onde está a cobertura de última hora? Os armazéns estão queimando. Ninguém está mostrando isso. A raiva dela não era direcionada à Ucrânia, mas ao silêncio das suas próprias telas. Trabalhadores das instalações em greve falam sem esconder seus rostos, apontando endereços. Pare a guerra, Putin. O comentário de uma linha sob os vídeos revela o medo por trás da raiva. Essas pessoas provavelmente serão enviadas para a linha de frente até o final da próxima semana. Do fronte de vendas, Marina Gorshkova, fundadora de uma marca de cosméticos com 1.300.000 seguidores, dirigiu-se ao Estado em frente às câmaras. Nos últimos 1 ano e meio, pagamos 45 milhões de rublos em impostos. Se fecharmos, esse dinheiro não irá para o Tesouro. Dê-nos pelo menos 1 ano de isenção fiscal e uma pausa no crédito. Este é um ultimato, em forma de súplica. A classe pagadora de impostos está, pela primeira vez, colocando a conta abertamente na mesa do Estado. Não há greve organizada aqui, apenas vozes dispersas e rompendo em desespero. Mas em regimes autoritários, a medida do perigo não é o número de participantes, mas o limiar do medo, e esse limiar se desgasta a cada vídeo de alguém olhando para a câmara e dizendo o nome do chefe de Estado. Até o próprio rosto corporativo barbudo da empresa gravou um apelo emocional ameaçando ação legal contra aqueles que compartilham novamente seus vídeos, implorando: nós, empreendedores, já estamos passando por um momento difícil, em si uma confissão de quanto essa filmagem machuca. Na história da camada do vendedor, há um detalhe de data que transforma a raiva em um grito. 11 dias antes das primeiras grandes greves nos armazéns, a plataforma adicionou uma nova cláusula aos contratos dos vendedores. Ataques de drones serão considerados como força maior. Antes de as mercadorias queimarem, já estava escrito quem ficaria com a conta. A perda de estoque dos vendedores nas 2 primeiras instalações é citada em análises do setor entre 150 a 250 bilhões de rublos. A primeira parcela do pagamento foi para 88 mil vendedores, então mesmo o piso do número de vítimas é 88 mil. A escala é clara. Um empresário cujos 4.600.000 rublos em mercadorias viraram cinzas recebeu uma oferta de 10.600 rublos, 0,2% da perda. Sem seguro, o contrato fecha a porta, enquanto as parcelas de crédito, o aluguel e os custos com pessoal não queimaram. Para dezenas de milhares de pequenas empresas, isso não é perda de receita, mas a evaporação do capital. Anos de poupança reduzidos a zero em uma única noite. E a voz que se eleva dessa camada é mais alta e mais política do que a dos trabalhadores. Nos venderam com força maior, circula em grupos de vendedores. E entre empresários familiares, aqueles que dizem esta guerra deve acabar agora, estão se multiplicando. Uma classe que pagou seus impostos e ficou em silêncio sobre a guerra, espoliada no papel à sombra do próprio Estado. O crime que os regimes criminosos acham mais difícil de defender é aquele que sua própria caneta escreveu. A resposta da empresa jogou lenha na fogueira. Sua equipe de relações públicas compartilhou um vídeo dizendo aos vendedores para deixarem a estria de lado, sentarem e esperarem e não sobrecarregarem os outros. Eles vão ganhar novamente como costumavam. O sistema de alerta automático destinado a fornecer compensação justa produz, segundo os vendedores, rejeições virtuais intermináveis. Um vendedor cujos bens de 500 mil rublos desapareceram acaba com 2 mil rublos.
O mais impressionante é de onde vem o dinheiro para compensação. Com a aprovação dos oficiais, a Wildberries começou negociações com o banco estatal VTB. Então, a perda será coberta indiretamente pelo orçamento do Estado. Indiretamente porque um subsídio direto permitiria que todos os russos prejudicados nas greves exigissem o mesmo, uma porta que o regime não ousa abrir. E a ironia? O dinheiro estatal do VTB não é destinado a reconstruir na Rússia, mas a construir armazéns no Cazaquistão. Até mesmo o parceiro comercial mais leal do Estado está buscando seu futuro fora da Rússia. Enquanto isso, a CEO Tatiana Kim finalmente falou, moldando a crise a seu favor. Os armazéns são alvos de terrorismo direcionado a civis comuns em 10 países. A empresa não vende produtos militares. Uma equipe de combate a incêndios de 2.000 pessoas repele a maioria dos ataques. E embora os ataques sejam legalmente considerados força maior, a empresa voluntariamente ofereceu apoio e prazos de crédito a 100.000 pequenas empresas. A parte mais reveladora, a empresa que adicionou a cláusula de força maior 11 dias antes dos ataques, agora usa essa mesma cláusula como um escudo de responsabilidade, enquanto se apresenta como uma benfeitora. Suba um andar na destruição e a cena se transforma de uma crise corporativa em risco sistêmico. De acordo com análises financeiras em circulação, a Wildberries deve a um único gigante estatal, o VTB, uma dívida na escala de 10 bilhões e 600 milhões de dólares a cerca de 18% de juros e está efetivamente em inadimplência desde 2025, o que significa que o balanço já estava negativo antes dos drones chegarem. A perda que os ataques abriram no inventário é calculada em cerca de 4 bilhões de dólares. A um livro Razão em Sangramento foi adicionada uma conta de incêndio. O alarme do oligarca Oleg Deripaska ganha significado aqui. Um possível colapso da Wildberries poderia causar ondas de choque nos bancos credores e desencadear um dos testes financeiros mais sérios desde que a guerra começou. A cadeia se alinha. O drone atinge o armazém engole o capital do vendedor, o vendedor arruinado não consegue pagar o crédito, os empréstimos ruins perfuram o balanço da plataforma e essa perfuração abre uma cratera nos ativos do banco estatal, atrás da qual está um tesouro já esticado pelo orçamento de guerra. Na semana passada, a fragilidade passou de rumor a aviso oficial. O Sberbank, o maior banco da Rússia, disse abertamente que os riscos para os varejistas online e as dívidas incobráveis estão aumentando, e um sinal semelhante veio do VTB. E, mais criticamente, a Wildberries parou de pagar seus empréstimos ao VTB. Observadores independentes agora dizem abertamente que a Wildberries está indo à falência. O processo lembra como um personagem de Hemingway descreveu a falência de duas maneiras. Primeiro gradualmente, depois de repente. Em qual estágio a Wildberries e o segmento bancário interligado a ela estão hoje é a questão mais crítica da próxima semana. A verdadeira coluna de sustentação da ordem de Putin não é nem o exército nem a propaganda, mas sim aquela grande indiferença abaixo. A lealdade das elites é um mercado comprado de novo todas as manhãs, trabalhoso mas gerenciável. A indiferença das massas não aceita negociação. Está ligada a uma única condição, que a vida diária continue sem interrupções. Esta foi a fórmula de um quarto de século. Política é o nosso negócio, sustento é o seu direito. Você fica fora das urnas e das ruas. Nós ficamos fora do salário e da prateleira. A geografia é conhecida. O voto mais firme do regime não vem do intelectual da grande cidade, mas do trabalhador assalariado das províncias e subúrbios. O que está queimando hoje é precisamente o chão dessa base. O trabalhador cujo emprego foi evacuado, o vendedor cujo capital virou cinzas, o motorista cuja carga foi cancelada, todos viram a conta do mesmo sistema na mesma semana. Por 4 anos, Putin manteve seu exército em pé sobre uma rede logística escondida sob uma camisa civil, e a Ucrânia arrancou essa camisa pedaço por pedaço e cortou cada artéria que ia para a frente: a refinaria, a balsa, o petroleiro, o caminhão civil, o enorme armazém. Agora, enquanto Moscou tenta segurar a frente, as artérias que mantêm a frente viva estão escapando de suas mãos e já havia perdido a corrida para salvar seu exército muito antes de seu primeiro armazém queimar. Então, o que você acha? Antes de qual ponto de ruptura no campo de batalha, o colapso dessa rede logística escondida sob cobertura civil começará a revelar a direção da guerra? E Moscou pode encontrar uma maneira de proteger essas artérias? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para acompanhar análises especiais da PPR Global como esta, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.